Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Eu quero dizer para você, querido, querida, meus amados, que eu estava morrendo de saudade de você. Passei por uma crise de garganta que não podia passar um minuto falando, então não podia estarmos fazendo as nossas reflexões abençoadas, mas para a glória de Deus estamos recuperados. E vamos voltar a trazer as nossas reflexões, a qual ela me alegra bastante, as reflexões que eu trago, porque dentro dessas reflexões tem um aprendizado. Se eu tossir um pouco, creio que não vai, interromper, né? Eu quero acreditar que não vou tossir em nome de Jesus Cristo, porque eu preciso trazer essa reflexão. Estava morrendo de saudade de vocês, de verdade, o Senhor Deus sabe disso. Nós vamos falar um pouquinho da criação de Deus, coisa muito boa. Eu fico emocionado olhando para o que o Senhor criou, louvado seja Deus, por causa de mim e de você. Nós mesmos, seres humanos, nós mesmos que o Senhor fez todas as coisas, pensando na gente. E tudo o que o Senhor fez já estava planejado anteriormente. E nós começamos no livro de João, no capítulo 1, onde a palavra vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, louvado seja o nome do Senhor, era Deus. Nós vamos ver, louvado seja Deus, que ele estava, no princípio, louvado seja Deus, com Deus. A Bíblia que relata que o Senhor estava no princípio com Deus. Ele estava falando acerca de Jesus. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é Deus. E a Bíblia também, ela dá uma classificação para Jesus. Será que você já parou para imaginar e refletir realmente no que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Dando várias características daquilo que é o Senhor. Quando nós iniciamos em João, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio ele era o verbo, E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você já entendeu o que é que a Bíblia vai falar para nós nessa manhã? Aí, no versículo de número 2, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 2 do capítulo 1 de João, dizendo para nós que ele estava com Deus no princípio, Ele estava no princípio com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas foram feitas, louvado seja Deus, por ele, Louvado seja Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você já parou para entender aonde nós vamos chegar? Nós vamos falar da criação. Se eu chorar, você me perdoa. Tá bom? Nós falamos que no princípio ele era o verbo. Nós vamos ver que, louvado seja o nome do Senhor, o início de todas as coisas surgiram a partir do Senhor. A criação divina do Senhor para nossas vidas. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, queridos, como é bom. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a expansão. Louvado seja Deus. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Senhor Deus, ele é muito fiel. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E ouviu Deus que a luz era boa. Observação. Se a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos criar uma ponte de João
em Gênesis, onde a Bíblia vai falar da criação divina do Senhor. Eu quero analisar e observar com você que o nosso Deus, ele é tão tremendo. E imagine só, querido, querida, que vai estar ouvindo essa reflexão, que quando o Senhor, ele vem revelar para nós que no princípio ele era o Verbo, ele vem falar de alguma coisa interessante, vem dizendo, olha, eu no princípio eu era o Verbo. Sabe, eu já pensava em criar todas as coisas para favorecer a humanidade. Aí ele diz para mim, para você, olha, mas não fique triste, porque eu já sendo o Verbo no início de tudo, lá no princípio, louvado seja o nome do Senhor, eu já pensei em você, eu já planejei você, eu já planejei que você viesse ao mundo, eu já planejei que você pudesse ter uma vida estável diante de mim. Eu já sabia também que quando colocasse, os seus primeiros, ou seja, os seus antepassados, tipo Adão e Eva, eles pecariam no jardim. Eu sabia, louvado seja Deus, o Senhor revela para nós que ele sabia e já planejava, e dentro disso ele tinha um propósito. Porque Deus, ele fez o homem perfeito. Só que o Senhor, ele sabia que o homem, ele nasceu para que, viesse adorar o Senhor. O homem, ele veio na posição de adorador. Nós vamos ver que no homem existe uma falha. Existe uma falha da carne. O Senhor fez, louvado seja Deus, o homem dessa forma, porque ele sabia, ele conhece cada propósito. E ele sabe, louvado seja Deus, a necessidade que nós temos. E nós precisamos aprender e entender, olha, eu sou, criação do Senhor, eu estou abaixo dele. O homem foi enganado através da serpente e o homem pecou diante de Deus, fazendo com que o homem fosse afastado de Deus. Mas o Senhor, ele tinha um propósito sobre tudo isso. Sabe por quê? Porque o Senhor também sabia que futuramente o homem se corrompia por inteiro e isso cheirava mal às suas narinas. E o Senhor, ele agiria com justiça e não com misericórdia. Quando Deus, ele destruiu a humanidade, ele não agiu com misericórdia, mas sim com justiça, quando destruiu todos que havia ali, porque a Bíblia diz que todos casavam, se davam em casamento. Era aquela coisa mais terrível, o pecado subiu até as narinas de Deus, e isso cheirou muito mal. E o Senhor viu, olhando para a terra, porque ele tem a onisciência e está presente em todos os lugares, viu que havia simplesmente um, louvado seja Deus, que estava ao ponto de ser salvo por ele. Aconteceu que Noé e a sua família foram salvos pelo Senhor, onde o Senhor pediu para que Noé construísse a arca. Não pediu, mandou que Noé construísse a arca, escolheu, e acabou que a família de Noé ficou dentro da arca e foi livrado do dilúvio. Louvado seja Deus, pois o Senhor o protegeu. Pois o Senhor, ele protege a quem ele ama. Se o Senhor te ama, tenha certeza que ele te ama, você está protegido. Você, louvado seja Deus, tem a real proteção do Senhor. Louvado seja Deus. Aí João escrevendo para nós que no princípio era o Verbo. Louvado seja Deus, e o Verbo era Deus, O Verbo estava com Deus, melhor dizendo. O Verbo estava com Deus. Louvado seja Deus. Você vai ver que ele estava com Deus, o Verbo. E o Verbo era Deus. No finalzinho do versículo 1, a Bíblia vai dizer que o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, se referindo a Jesus Cristo. Está falando de duas personalidades. Ou seja, quando o Senhor criou todas as coisas, como nós vimos, paramos lá no Gênesis, versículo 3, onde a Bíblia vai dizer que haja luz e houve luz. Quando eu vejo isso, vejo que o Senhor, quando criara todas as coisas, ele já tinha o propósito de enviar o Senhor Jesus Cristo. É o que João me confirma aqui no versículo de número 2, dizendo que ele estava, louvado seja Deus, no princípio com Deus. Quem era ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Verbo de Deus, era o Filho unigênito de Deus. Então ele estava com Deus no princípio, na criação, sendo, louvado seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só não havia se revelado para que nós viéssemos entender. Lá no finalzinho do capítulo 1
do livro de Gênesis, eu acredito que no versículo de número 26, se não me falha a memória, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, queridos irmãos, com todo, claridade que você possa imaginar, quando o Senhor diz, louvado seja Deus, e disse Deus, façamos o homem, louvado seja Deus, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, o Senhor, Ele falando para nós no versículo de número 26 do livro de Gênesis. Você está entendendo o propósito de Deus? Deus, quando Ele criou todas as coisas, João me revela e revela para você, louvado seja Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando o Senhor está revelando para nós aqui no livro de João, dizendo que Ele estava no princípio com Deus, eu me alegro muito. Eu me alegro muito. E João, ele vai me revelar um pouquinho mais além. Sabe o que é que João diz para mim? Louvado seja Deus, a respeito de tudo. Louvado seja Deus. Vamos analisar o que o Senhor diz para nós. Lá no capítulo 3 de João e no versículo de número 15, a Bíblia diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, João me revelando, e ele está te revelando o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo, querido? Você está entendendo, querida? O propósito de Deus para a tua vida é tão grande. Então eu quero dizer para você, não desista desse propósito. Não desista do propósito de Deus. Não desista. Ele é Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E a Bíblia revela, queridos irmãos, versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E Ele, louvado seja Deus, Ele estava no princípio com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Você está entendendo o propósito de Deus? Vamos ver a criação. Deus, Ele criou o homem para que o homem viesse ser adorador. Eu e você. Quando a Bíblia fala homem, ela fala sem exceção, homem e mulher. Nós vamos ver que para nós entendermos, nós temos que olhar para a lógica e a ótica humana, que a nossa ótica humana é um pouco diferenciada de Deus. Nós vemos com os olhos carnais, nós vemos com os olhos materiais e não queremos ver com os olhos espirituais. Mas para Deus nós temos uma igualdade. O Senhor Deus, Ele nos conhece, nos ama com amor e carinho. Louvado seja Deus, e tem cuidado de nós. Olha só como Deus é fiel para as nossas vidas. E viu Deus que a luz era, louvado seja Deus, boa. Louvado seja Deus, meus irmãos e queridos irmãos, e o Senhor Deus fez separação entre a luz e as trevas, e Ele denominou as trevas que fosse noite e a luz fosse dia. Jesus Cristo revela em uma parte da Bíblia, lá no Evangelho, que aquele que anda de dia não tropeça, porque ele está vendo todas as coisas. Existe 12 horas no dia para que o homem venha andar. Foi isso que Deus fez entender, que nós temos que estar conectados a Jesus. Quando nós estamos conectados a Jesus, nós não vamos andar simplesmente só, louvado seja o nome do Senhor, 12 horas do dia, mas vamos andar todas as horas, todos os momentos, todos os milésimos e segundos. Nós vamos estar com Jesus Cristo e com Ele estaremos guardados. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele te criou, e quando você teve a aproximação, louvado seja Deus, de Jesus, você voltou a ser imagem e semelhança de Deus, porque por causa do pecado o homem foi destituído, foi afastado da glória de Deus. Aí a Bíblia vai um pouquinho mais além, quando ela fala para nós ainda, levando um pouquinho, louvado seja Deus, ainda para a criação. Quando você entendeu que o Senhor, Ele criou você para ser adorador, aí a Bíblia vai revelar para você o seguinte, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito do propósito de Deus para com a tua vida. A Bíblia vai falar para você o seguinte: portanto, agora
já nenhuma condenação há, louvado seja Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que vive, louvado seja Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender que quando nós entendemos que nós precisamos da salvação, que só vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós vamos obter a nossa salvação, nós vamos obter a solução para os problemas que muitas vezes ele traz opressão para as nossas vidas, traz opressão para a nossa alma. É necessário entender que o propósito de Deus é muito mais além. E quando você deixa se doar, quando você se entrega ao Senhor de coração, louvado seja Deus, acreditando no seu propósito, acontece uma coisa muito inexplicável na sua vida. Nós vamos analisar que a Bíblia Sagrada, em uma passagem, se não me falha a memória, no Salmo de número 127, a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele trazendo esse entendimento para nós vamos observar que é necessário estar conectado em Deus. Nós somos simplesmente uma árvore e esta árvore tem que estar conectada no Senhor. O Senhor tem várias pontuações que nos traz o sinônimo de estar próximo de Deus, como o nosso ribeiro de algo, como também, louvado seja Deus, a nossa raiz fundamental para a nossa vida. Deus também é a nossa raiz fundamental, porque a nossa vida partiu de Deus. Sem Ele, nós não poderíamos ter vida. E o salmista, escrevendo a respeito desse Salmo 127, ele diz o seguinte no versículo de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Então a tua família pertence ao Senhor. Entrega somente a Deus a tua família. Entrega somente ao Senhor aquilo que você tem e edifica a tua casa nele. Pois a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E vamos entender que o propósito de Papai do Céu para mim e para a tua vida é tão grande que você nem imagina. Quando eu falo acerca do propósito de Deus, eu fico muito emocionado. É inevitável acontecer isso na minha vida, porque é forte, meu querido. É forte, minha querida. Deus, Ele tem um propósito tão lindo para a tua vida que você nem imagina. Às vezes você pensa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, mas olha só o dedinho, Deus não te esqueceu, Ele nunca vai te esquecer. E às vezes as lutas podem ser grandes na tua vida, mas eu quero dizer que para tudo isso existe um propósito debaixo dos céus. O Senhor, Ele não vai te dar uma prova maior do que o que você possa resistir. E Ele te lembra para você que quando foi lá em Gênesis, no versículo 3 do capítulo 1, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Você pode entender que você faz parte daquilo que Deus criou. Você habita num mundo difícil, mas você prefere estar na luz, que a luz é o Senhor. A Bíblia fala que se nós permanecermos, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. Então o discípulo é aquele que serve, aquele que faz, aquele que se doa, aquele que se entrega cada dia mais. Então pense nisso. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem um propósito na minha e na tua vida, e o Senhor, Ele quer nos abençoar a cada dia, e é assim que nós devemos ser diante do Senhor. Muito obrigado, por esse tempo que você vai estar ouvindo essa mensagem. Um beijo grande no teu coração. Quero dizer para todos vocês, sem exceção de nenhum, que eu amo vocês de coração. Deus sabe do meu propósito, que é trazer reflexões que venham te alegrar. E eu quero acreditar que nessa manhã, ao ouvir essa mensagem, você vai se alegrar, porque o Espírito Santo estava comigo para trazer essa mensagem até aqui. Beijo grande no teu coração. Jesus te ama, e eu também. Espalhe essa mensagem para todos os seus amigos. Compartilhe mesmo de verdade, para que o nosso canal venha crescer mais e mais, mas para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Porque eu já disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero ser simplesmente só um vaso pequeno. Eu quero ser filho para poder estar nos braços do meu Pai, para poder estar descansando nos braços dele. Então pense comigo e analise a palavra de Deus. Beijo grande no teu coração, em nome de Jesus Cristo.